Eu acho que eu tava na escola, na escolinha, na pré-escola, e eu participava daquelas quadrilhas, aquelas coisas que na escolinha a gente organiza. E aí, nesse período, eu já lembro que eu me encantava por ter que decorar aqueles passos, ter que participar daquela coreografia toda. Também pensar roupa, pensar o figurino, como a gente ia se arrumar e pintar, fazer o bigodinho, esses detalhes. Eu acho que isso que foi me aproximando, eu acho, de um olhar artístico para as coisas. Aí mais tarde, eu acho que seduzido por isso que eu estou contando, comecei naturalmente a buscar esses lugares na minha vida. Na verdade, eu cresci em São Paulo, na periferia de São Paulo, e a minha infância foi super analógica comparado com a infância de muita criança hoje, eu acho. Eu cresci na rua, morava numa casa e o meu campo, o meu quintal era a rua. Então, moleque, sabe? Esse lugar de ser moleque, de brincar, de correr, de experimentar. O meu contato, minha ligação toda com o corpo, com o movimento, foi muito desse lugar de começar, de criar os meus próprios brinquedos. Na época a gente inventava com sucata, fazia capa de super-herói. Enfim, eu tive esse lugar ali nesse quintal que era a rua e os amigos, de criar um planeta pra gente viver a nossa infância. Eu acho que foi isso que acabou me empurrando a ter um olhar artístico sobre as coisas. Então eu fui me aproximando disso. E aí, mais especificamente da dança, da coreografia, eu comecei a ter um olhar mais voltado para o movimento, e até eu comecei a enxergar nisso que eu faço hoje, coreografia, em lugares que não necessariamente são entendidos como dança ou coreografia. Por exemplo, eu adorava quando eu via os filmes do Bruce Lee. E isso pra mim assim, foi bem marcante na minha infância, me fez ir buscar também artes marciais na minha infância. Porque eu queria aprender a dar os pulos, os flicks, eu adorava a precisão das artes marciais. Então eu acho que foram vários... esse lugar de brincadeira dessa infância, de inventar esses lugares, acabou me empurrando para o lugar artístico. Aí tem uma coisa marcante, assim, porque sempre foi um tabu nos anos 80, com a minha família, na relação, de enxergar um menino, um homem, fazendo dança. Hoje em dia ainda há preconceito, mas muito diferente daquela época. Então, eu via minha irmã e minhas primas, enfim, família, fazendo aula de balé. E quando eu vi isso acontecendo, eu também tive um desejo, não sabia explicar porquê ainda, mas quando eu fui assistir apresentações no final de ano da academia, aquilo me seduzia de algum modo, mas era uma coisa que eu guardava pra mim como algo proibido, que não podia acontecer na minha vida. E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma apresentação dessa de balé das minhas primas foi um momento muito marcante pra mim, assim, porque ali também já estava organizado mais enquanto um espetáculo, no palco, com as condições teatrais todas, luz, figurino, enfim, música, tudo isso que a gente sabe. Dali eu vivi por muitos anos nesse lugar de cultivar um lugar proibido que eu adoraria estar experimentando, fazendo, vendo, testando em mim, com o meu corpo, mas que eu fui canalizando para de outras formas. O Bruce Lee foi uma figura marcante na minha infância. Eu via nos filmes toda aquela coreografia das lutas, aquela precisão toda, aqueles saltos incríveis, e aí teve isso que eu fui
comecei a estudar, fui estudar Kung Fu, porque na verdade eu estava encantado por aquela virtuose e eu queria aprender a dar mortal. Claro que durante isso eu também fiquei seduzido por toda a coreografia que você aprende quando você está estudando, fazendo aula de Kung Fu também. Tem todos os katas, tchá. Então você aprende e tem uma relação com o corpo, com conhecer outras possibilidades desse corpo que são muito interessantes. Mas aí no Kung Fu minha história foi curta, eu não passei de fase, de nada, assim. No momento que eu conquistei o flip e o mortal, eu já desencanei, comecei a fazer outras coisas, enfim. E aí começou uma outra vida também escolar, que você acaba descobrindo outros desejos e fui por aí. Mas hoje em dia, até hoje eu fico antenado com... Eu falo demais na minha prática, precisão, prontidão. Eu acho que isso tem um lugar que bebe muito nessa sedução que eu tive, que eu olhei bastante esses filmes e fui fazer essas aulas por algum motivo. Isso aparece no que eu faço de algum modo. Eu acho que fazer arte, ou fazer isso que a gente faz, ou fazer qualquer coisa no mundo, eu acho, é preciso um empenho, um envolvimento, um rigor com o que você faz, que eu acho que tem muito a ver com esse lugar que eu falei, que eu contei, que me seduzia, que era essa prontidão e essa precisão que as artes marciais têm. E eu acho que eu carrego isso comigo dentro do que eu faço. Eu procuro criar uma situação, criar um contexto, um ambiente em torno das pessoas, das minhas relações e do ambiente que eu acabo gerando para trabalhar, que favorece esse lugar de questionar para buscar uma precisão sobre os assuntos, ou uma precisão no olhar que eu estou tocando e gostaria de dividir com o mundo. Eu acho que os meus assuntos sempre vêm a partir do corpo. Minha relação com o movimento, ela é muito... não acontece a priori, não vem... Eu não trabalho criando já um vocabulário pensado antes, mas a partir dos assuntos que eu tiver tocando, que eu tiver... A partir da minha inquietação, que estiver me mobilizando para criar uma história, para gerar um contexto que vai estabelecer essa relação com o público, o movimento, ele vem, a movimentação, ou esse vocabulário que eu vou construir, ele vem muito de acordo com o que é o assunto, com o que é essa questão. Então, eu não... Um pouco diferente de pensar que a gente estuda dança, estuda uma série de técnicas, repertórios, e aí já parte disso, desse vocabulário pronto para formular uma peça. Eu acho que nos dias de hoje, muitos artistas, eu até me considero dentro desse leque de artistas, que se jogam dentro de um estúdio, dentro de um contexto com pessoas para trabalhar, a gente tenta dar essa chance para esse movimento, para que ele possa acontecer também de um jeito improvável, de um jeito que a gente não havia pensado antes. Então, por isso que na própria dança hoje também, você se relaciona com ela, alguns espetáculos, e fala, isso é dança, isso não é dança, o que define hoje em dia, né, os limites do que vem ser identificado enquanto dança ou outra coisa. Eu procuro não separar, eu não separo isso na minha prática, do modo como eu trabalho.
Eu acho que os meus assuntos sempre vêm a partir do corpo. Então é onde eu estudo, é onde eu busco referências também. Apesar de buscar referências também em outras áreas também. Artes visuais, enfim. O jeito que o lugar onde eu vivo, São Paulo, vai virando corpo no que eu faço, é muito em função de como aquela cidade e tudo que a gente tem que fazer para que a prática do que eu faço exista. Eu tenho dito ultimamente de que antes de criar uma peça ou criar coreografias, eu preciso primeiro criar condições para realizar meu trabalho. Então, essas condições que eu falo são condições estruturais. Não é dado que existe um espaço onde eu trabalho. Eu não existo enquanto uma companhia que tem uma rotina de trabalho diário com bailarinos. Então eu acabo criando a cada projeto um contexto para permanecer, para durar por um tempo. E o corpo, os assuntos e os mecanismos de onde eu vivo, da cidade de onde eu vivo, vão existindo nesse processo, nessa construção desse planeta. Estou chamando de planeta, que é criar a coisa mais fundamental que a gente precisa para trabalhar, que é um espaço de não só físico, mas de subjetividade. Eu tenho encarado isso que eu faço como uma possibilidade mais sensorial de relação com a vida. E eu acho que isso que a gente faz, criar trabalhos e se colocar diante do outro, tem muito a ver com ativar percepções que não estavam ali, tornar essa matéria, corpo, vida, mais sensível para o encontro, para o diálogo, para esse mundo que a gente vive, enfim, com todas as problemáticas e que a gente sabe que existe. Eu acho que é uma transformação diária que eu vivo. Cada projeto, cada trabalho, cada situação acaba levantando uma série de perguntas para mim, não só artísticas, mas para mim na vida minha relação com viver hoje, produzir hoje no mundo completamente capitalista e orientado para um mercado do sucesso. Então eu tenho me questionado bastante sobre isso, sobre como eu posso viver esse artístico disso que eu escolhi fazer e não me distrair com todo o que o mercado te faz acreditar, ou as condições que a gente tem para fazer e olhar para processos artísticos. Eu acho que despertar no outro uma outra percepção sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os problemas, as questões que a gente vive é político. É um gesto radical você conseguir tocar no outro desse jeito, a ponto de modificar uma ideia que ele tenha sobre uma determinada coisa. Acho que esse é a política do que eu venho fazendo, é tocar na percepção, fazer disso uma ação transformadora para o outro, que consiga olhar o mundo ou aquela proposição de um jeito diferente, que não tenha e que com isso, com esse gesto, ganhem outras possibilidades de se relacionar no mundo. Eu tenho lidado com o tempo de um modo... eu tenho sentido a necessidade de dar tempo para as coisas, dar tempo. Até quando a gente deseja que o outro mude a percepção sobre alguma coisa,
Eu acho que hoje em dia precisa desse lugar de dilatar esse tempo mesmo. A gente está acostumado, está vivendo num mundo que valoriza demais o imediatismo, o modo como a gente vem se relacionando virtualmente nessas mídias eletrônicas, só acelera os nossos encontros. Tá ficando cada vez mais raro, na verdade, encontrar o outro. E aí nos meus trabalhos eu tenho tentado dilatar esse tempo, até para que eu consiga enxergar outras coisas nesse processo do que eu faço. Então dar muito mais tempo para a experiência. Eu não tenho, já há muito tempo eu não entendo o que eu faço enquanto entretenimento. Então, quando eu crio um trabalho, eu convido para uma experiência. E para você entrar numa experiência, no mundo que a gente está vivendo, eu pelo menos tenho precisado de tempo. Precisado desse tempo para se deleitar com aquilo que está sendo disponibilizado. E ter um olhar mais contemplativo mesmo. Eu acho que quando você se propõe a colocar esse algo entre que é uma investigação sua, que é um universo, um interesse, uma questão, e você coloca isso entre o outro, eu acho que cada vez mais eu sinto que precisa dilatar ou vibrar esse lugar, e essa vibração, para que isso aconteça, precisa dessa medida de tempo que é essa relação que vai dar. Nas artes hoje em dia tem espetáculos acontecendo aí que duram 24 horas. Eu tô falando que eu preciso de mais, mas claro que cada coisa, cada assunto vai ter uma medida, né? Nas artes hoje em dia tem espetáculos acontecendo aí que duram 24 horas. O próprio Ian Fabre acabou de fazer um que dura 24 horas, então já estão testando aí a própria vida, né? O que é você ficar radicalmente experienciando e questionando e conversando com o outro que é público, que está ali também tocando a sua questão, seus assuntos, e o que é hoje em dia ir para um teatro e sentar diante de uma obra e absorver tudo isso sentado numa cadeira. Eu acho que a gente está aí para isso também, revirar esses lugares, essas percepções de tempo, de espaço, dos padrões que já estão muito automatizados, né? Já se sabe que um espetáculo dura 1 hora, então os teatros, os festivais, todos estão orientados para esse tipo de produto. E eu acho que a gente está precisando, na arte e na vida, criar outros tempos mesmo, para viver de forma mais intensa e mais próxima da vida. Eu acho que o público sempre lida com uma expectativa. Quando isso é anunciado que algo vai durar mais do que a gente está acostumado, claro que pode causar uma certa resistência ou será? Mas eu acho que as obras que precisam ou que oferecem essa possibilidade de experimentar um outro tipo de duração em contato com a obra, eu acho que acaba gerando um outro lugar mesmo para a gente entender o que vem a ser esse lugar também que a gente chama de teatro, né? Que tem essa arquitetura e esse convite para esse encontro, para esse momento em que a gente vai se debruçar sobre um lugar juntos. Triste falar isso, mas eu tenho sentido que cada vez mais a dança perde público, ou não desperta o interesse suficiente para que o público que não sejam
os especialistas da dança, ou quem faz dança, mas o público de um modo geral, venha viver uma experiência de dança. Eu não tenho respostas por que isso acontece, eu posso só especular, falar a respeito de algumas experiências que eu tenho. No caso específico do contexto de São Paulo, existe toda uma política pública de incentivo que vem alimentando uma profusão de produção em dança e isso também gera esse lugar que nem sempre é um ambiente que produz muito, necessariamente consegue também aumentar o seu público. Então a gente está vivendo lá uma situação bem contraditória, que é um aumento grande de produções, um incentivo à produção artística através de leis de um programa, na verdade, de um programa de fomento à dança, mas a gente não tem o equivalente em relação ao público. Isso não significou nada. O aumento de produções não fez com que o nosso público também aumentasse. Então, fica aí essa questão para quem está fazendo dança hoje também pensar em estratégias, como que a gente faz para chegar no público também, chegar onde, quem são, né? Quem são eles? Eu vivi a geração também antes desse estímulo de fomento à dança, e naquela época a gente pensava bastante em criar situações para encontrar esse público, para trazê-lo para próximo do que a gente estava fazendo. Então a gente gerava situações dentro do lugar onde a gente trabalhava de criar sempre, semanalmente, um dia onde os nossos processos estariam abertos. Então isso faz com que cria na rotina, no calendário da cidade, uma rotina de poder ir a um lugar e encontrar artistas, encontrar informação sobre dança. Então eu acho que se perdeu um pouco isso hoje, porque quando o artista ele já tem algum subsídio, eu acho que há grandes chances, eu não posso generalizar também, porque eu acho que dentro desse lugar também há artistas que também continuam inquietos e pensando, mas quando a gente se garante nesse lugar, já tem um subsídio para criar e para apresentar as minhas obras, ou quando o próprio subsídio já pagou o teu espetáculo, quase não precisa desse esforço de, claro, eu não vou ganhar a bilheteria, então não deixa de ser uma questão presente nos processos e na vida artística mesmo, na vida daquilo que você faz. Então eu acho que é uma questão que vai dar muita saliva ainda para falar disso. Por que a dança contemporânea tem perdido tanto o seu público, ou não tem conseguido crescer, fazer com que isso cresça da mesma forma que cresce a produção. Não acho que é claro hoje em dia o que vem a ser uma formação para um artista. O que os modelos que existem, eu acho que estão precisando de novos olhares também, de novas ressignificações sobre o que é preciso para um artista treinar nos dias de hoje, para o que ele vai fazer, onde as artes todas já estão borrando seus limites. Para fazer dança eu não preciso necessariamente ter treinado uma série de técnicas que ainda são fundamentais em qualquer ensino de dança institucional. E essa é uma questão presente na dança, o que a gente treina hoje para entrar no mercado da dança que às vezes te pede para lutar boxe, por exemplo. E isso eu não aprendi numa formação. Então eu acho que eu recomendo, que eu acho que é muito mais complexo do que existe por aí em uma formação artística. Eu acho que tem que desenhar uma diversificação
em como você vai chegando em informações sobre a arte, sobre teatro, sobre artes plásticas, sobre cinema, sobre tudo.